Oi meninas, a peça que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo é pra complementar o vídeo anterior que eu lancei, que é o da modelagem da necessaire básica com fole, que é essa daqui, tá? Ela fica bem bonitinha. E lembrando que essas medidas que eu tô dando nesse vídeo, elas são só sugestões. Você pode fazer a sua necessaire do tamanho que você quiser, seguindo as orientações que eu dei no vídeo anterior, tá bom? E os tecidinhos que eu tô usando pra fazer essa peça são lá da loja Coisas da Teca. Tá? Aqui na descrição do meu vídeo vai ter o link do site e se você usar o cupom ARTEDAB nas suas compras, você ganha um descontinho. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, para fazer essa peça, a gente vai precisar, para a parte aqui da frente e das costas da necessaire, a medida é 15 por 20, você vai cortar uma vez o tecido exterior, uma vez na manta, que você preferir, pode ser R1, R2, e uma vez no forro. E aqui eu já costurei todos eles juntos, pra ficar mais prático na hora da gente montar a peça, tá? Então já é legal preparar ela assim. E aqui, pra arredondar essa pontinha do meu retângulo aqui, eu usei essa pecinha aqui do meio do viés. É só puxar que ela sai. E aí eu usei ela como pra fazer essa curvinha aqui. Aí pra parte do fole, a gente pode cortar uma faixa grande assim, ó. Essa aqui tem 70 centímetros. Ela tem 70 por 12 centímetros. E aí, pra fazer a parte do zíper e a parte de baixo, a gente vai cortar ela ao meio, tá? O forro é a mesma coisa, cortei na mesma medida, mas depois eu vou cortar na hora que for colocar o zíper. E o zíper, ele tem que ser um pouquinho maior do que a metade aqui, ó, do fole. Então, ele tem que ter uns 40, 45 centímetros. E a gente também vai precisar de viés pra fazer o acabamento da peça. Ó, gente, aqui você vai pegar a metade da tira do fole, que vai ser onde a gente vai colocar o zíper. E agora você vai decidir onde que você quer deixar esse teu zíper. Aqui no meu, eu fiz uma marcação bem no centro dele. Então eu vou cortar ao meio aqui, porque eu quero que o zíper fique no meio. Mas se você quiser, também dá pra deixar o zíper aqui em cima, né? Igual a gente fez naquela frasqueira de Dia das Mães, que não tinha essa distância. Ou dá pra deixar uma distância menor ou maior pra colocar o zíper. Aí você decide, então dá pra personalizar bastante. E como aqui na frente eu não vou fazer nada, eu vou começar pelo fole, porque a parte da frente e das costas já tá praticamente pronta aqui a nossa. Mas se você quiser, dá pra colocar um bolso com zíper aqui na frente, ou um bolsinho com plástico. Então assim, esse modelo que eu tô ensinando, ele é bem basiquinho, só pra complementar a aula da modelagem. Mas dá pra você fazer muita coisa com esse tipo de peça. Dá pra abusar bastante aqui da parte da frente, mudar a posição do zíper, colocar uma alcinha em cima. Então dá pra brincar bastante aí, tá? A minha eu vou cortar bem aqui no centro e daí vou costurar o zíper. E o meu forro eu cortei do mesmo jeitinho. E daí aqui o zíper a gente vai costurar do jeitinho de sempre, ó. Direito do zíper sobre o direito do tecido. Vou passar uma costura aqui pra segurar o zíper primeiro e depois vou costurar o forro. Ó, gente, aqui já prendi o meu forro, agora a gente joga ele pra trás e vamos rebater essa costura. E aqui o meu forro tem um truquezinho, eu gosto de cortar ele sempre pelo menos 1 centímetro maior do que a medida do meu fole, igual o meu fole ele tinha 12 de largura, o forro eu corto com uns 13, 14 centímetros, porque aí na hora que a gente rebater aqui, ele vai sobrar um pouquinho aqui pra fora, assim. E aí na hora que a gente passar a costurinha aqui pra firmar o forro, não vai acabar faltando, então assim fica mais fácil. Ó, gente, aqui passei a minha costurinha, daí depois eu vou cortar esse excesso de tecido e agora eu vou costurar o outro ladinho do zíper do mesmo jeitinho que eu costurei esse aqui. Ó, meninas, aqui eu já costurei os dois ladinhos do zíper e também coloquei os meus cursores aqui no centro, tá? E aqui eu tinha esquecido de falar na hora que eu passei os materiais, mas aqui eu tô usando uma tirinha que tem 8 de largura por 17 mais ou menos. E daí eu dobrei ela como um viés e passei 2 costurinhas pra fechar. É só pra gente fazer 2 puxadorzinhos aqui, um de cada lado. Eu vou cortar aqui essa tira ao meio e vou costurar dobradinha uma de cada lado.
esse zíper que eu tô usando é o do grosso, a minha medida do fole, ela volta aqui a ficar com 12 centímetros depois que eu costurar o zíper. Se você for usar aquele zíper, o fino, ele provavelmente vai diminuir um pouquinho. Daí depois é só acertar com o outro, tá? Pronto, gente, olha. Agora a gente vai pegar aqui a parte que vai ser de baixo, né, que não tem o zíper. E a gente vai costurar de um ladinho só aqui da parte do zíper. Você encontra lá, ó, direito com direito. E aqui eu vou costurar com uma margenzinha de 1 centímetro. Por enquanto eu não vou colocar o forro, eu vou deixar pra pôr depois. Pronto, ó. Aqui ele tá costuradinho já. E pra gente agora determinar o tamanho final desse fole, a gente vai fazer igual a gente já fez lá naquela necessaire do Dia das Mães. A gente vai pegar uma das partes aqui da frente, das costas da tua necessaire, e a gente vai prender com grampa toda a volta pra gente ver quanto que vai sobrar de tecido aqui que a gente vai ter que cortar. Ó, meninas, aqui a gente vai recapitular uma coisinha que eu já ensinei lá naquela aula da modelagem dessa necessaire aqui. Pra medir o tamanho final do fole, a gente vai prender ele todinho, tá? E aqui tá o pedaço que tá aberto. Aí agora, como que eu vou saber aonde cortar? Você vai alinhar, vai deixar bem retinho aqui, ó, tá? Ele não pode tá dobrado assim, ó, um em cima do outro, nem nada. Ele tem que tá reto. Lá embaixo tem que tá reto também. E aqui, ó, acabou o meu zíper. Eu sobrepus o zíper aqui sobre a manta da parte de baixo. E eu vou passar um risco bem aqui onde tá o zíper. Beleza? Aqui eu fiz tudo meio errado mesmo, mas... Ó, é só pra gente ver onde ele acaba. Aí agora você solta. E aí, eu vou refazer esse risco aqui bem retinho com a régua. E daí, eu vou contar pra cima desse risco mais 1 centímetro. E daí, o que sobrar pra fora, aqui, depois desse 1 centímetro, eu vou cortar. Ó, gente, aqui eu fiz a marcaçãozinha, então, tá? E daí, contei 1 centímetro pra cima e risquei de novo. Aqui, ó, no espacinho que eu vou cortar, sobrou uns 3 centímetros mais ou menos. Você vai fazer isso na tua peça e você vai contar quantos centímetros sobra. E aí, sempre que você for fazer essa mesma peça, você já pode fazer direto com o tamanho final, pra não ter que ficar conferindo toda hora quanto que você vai precisar pro fole, tá? Mas é sempre bom calcular pelo menos a primeira peça que a gente faz, mesmo que tenha essa sobrinha, pra garantir que ela vai ficar perfeitinha, porque tem vezes que o fole pode acabar ficando muito grande, daí fica bem esquisito o acabamento. E agora eu vou cortar esse pedaço aqui. E agora eu vou costurar ele do outro ladinho aqui. Vou costurar o forro e também vou costurar ele do outro lado. Ah, do forrinho também, ó. Pega aqui, junta ele ali. Opa, e corta o excesso aqui. Ou corta os 3 centímetros ali, você pode medir com uma régua. Aí aqui é bem importante a margem de costura, tá? Como a gente deixou aqui 1 centímetro, a gente vai costurar em cima dessa linha que a gente marcou, tá? Então, ó, eu vou juntar o meu forro lá na ponta e daí vou costurar nesse 1 centímetro. Ó, aqui costurei o forro do ladinho que ainda não tinha e rebati a costura aqui em cima. Agora sim, ó, eu vou juntar lá e daí eu vou costurar em cima desse risco que eu fiz. Depois a gente puxa o forro e costura em cima da mesma linha onde a gente costurou antes. Ó, agora eu puxo aqui o forro, vai amassar um pouquinho mesmo, mas não tem problema. E ele tem que ficar direito com direito. Daí a gente passa aqui a costura pra finalizar. Ó, gente, agora é só desvirar esse pedaço. Opa. Eu vou rebater aqui a costurinha bem aqui também. E daí vou prender o forro na parte de fora, pra ele não ficar aqui solto. Se ele ficar solto, ele atrapalha a gente quando for fechar a peça.
a mãozinha ali. Bom, meninas, agora a gente vai colocar o viés aqui por dentro pra facilitar na hora que a gente for fazer o acabamento. Então a gente já costura ele aqui no fole antes de montar as partes de fora. Aqui, ó, eu peguei e dobrei ao meio a minha peça e marquei e fiz piques na parte de baixo e na parte de cima. E eu dobrei ao meio encontrando essas duas costuras aqui, tá? Porque o zíper ele tá um pouquinho maior do que a parte de baixo, então você encontra essas duas costurinhas aqui onde a gente terminou o zíper, tá? E daí dá um pique em cima e um pique embaixo, pra daí na hora que a gente for montar a necessaire fica mais fácil. Aí aqui eu tô usando o viés industrial mesmo, tá? Esse aqui que eu tô usando é da Cinderela Fitas. E eu vou colocar ele abertinho. Ó, eu vou cortar um pedaço aqui pra fazer o comecinho. E aí eu abro essa primeira abinha dele aqui. E essa costurinha a gente vai passar só na ponta do viés, a gente não precisa seguir essa margenzinha essa margem da dobra que a gente costuma usar. Pode colocar por fora, porque daí na hora da gente rebater fica mais fácil e não vai ficar nenhuma costura aparecendo na parte de fora. Pronto. Ó, é só ir aplicando o viés a volta toda. Costura ele assim, ó, com a parte pelo exterior mesmo, mas vai costurando na parte de dentro. Terminei aqui o primeiro lado, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. E prontinho, agora a gente tá com o fole pronto e é só juntar na parte das costas e da frente. E aqui é muito fácil, seguindo aquela marcação do centro que a gente fez aqui, eu também peguei e dobrei aqui a minha parte da frente, dobrei ao meio e marquei em cima e embaixo também. A gente vai encontrar as marcaçõezinhas. Essa é a primeira marcação que a gente tem que encontrar. Daí o restante a gente só vai encaixando. Prende aqui a parte de cima e a de baixo e depois vai encaixando o restante do arco no teu retângulo aqui. Prontinho, gente. Aqui eu prendi toda a parte da frente no corpo da necessaire. Agora a gente vai passar uma costurinha toda a volta pra segurar essa parte da frente. E aqui, ó, pode usar aquela margem que a gente... que tem da dobra do viés aqui, de meio centímetro. Eu acho que essa é a melhor margem pra costurar esse tipo de necessaire. Tá costuradinho aqui a nossa primeira parte. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, gente. Aqui, ó, já costurei o outro ladinho também. É bom sempre dar uma desvirada, ver se tá tudo no lugar, se não tem nada torto aqui na peça. E daí agora é só rebater o viés. Ó, aqui eu gosto de prender ele inteiro antes de rebater. E eu sei que tem gente também que gosta de passar cola, aquela cola de silicone no viés antes de passar a costura, pra ele não sair do lugar. Aí, costura do jeito que você preferir, tá? Ó, gente, depois de passar o viés aqui a toda volta, vai ficar desse jeitinho aqui. Então o acabamento fica bem bonitinho. É só ir treinando, se você ainda não tiver muita prática. Ou cola, coloca grampinho, sabe? Tudo que for te ajudar, mas vai tentando até achar uma técnica aí que funcione pra você. E aqui dentro da peça também, é claro que se você quiser trabalhar, também dá pra colocar bolsinhos aqui dentro de tecido ou de telinha, de plástico. Então dá pra fazer muita coisa. Mesmo com uma pecinha básica assim, dá pra customizar ela bastante. Agora eu vou só rebater o viés aqui do outro lado e a peça já vai estar finalizada.
Bom, meninas, e assim ficou a nossa necessaire finalizada. Ela fica muito fofa e esse tipo de peça é bem útil, usando a dica de como fazer a modelagem, porque às vezes você precisa fazer uma bolsa para um objeto muito específico e daí fazer desse jeito é o mais fácil, porque aí você mede o objeto que você quer guardar e daí faz a necessaire baseada nesse objeto. Então dá pra fazer muita coisa e fica linda esse tipo de necessaire, eu acho uma graça. E sempre vende bem também. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. E até a próxima. Tchau!